Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de psicopedagogia, essa habilidade ou essa arte, essa especialização tão importante nos nossos dias atuais. Nós vamos falar de um artigo publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, que tem como título Psicopedagogia e a arte, terapia e encontros no processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai trabalhar aqui com dois elementos, duas teorias, que são as ementas de psicopedagogia e da arte-terapia para interação entre as crianças e entre o processo de ensino e aprendizagem. Esse artigo ele foi publicado pela Maria Lúcia Teixeira Mainardi e, como exercício, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos olhar primeiramente as qualificações dos autores para compreender melhor o local de fala. Então, aqui na revista multidisciplinar, a gente tem o mecanismo dos votos e aqui as citações dos autores. Observando aqui, a gente tem a qualificação dos autores. Então, a gente vê que a primeira autora é especialista em psicopedagogia institucional pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú e a segunda tem aperfeiçoamento no Plano Anual de Trabalho e os Recursos do Tecnólogo, especialização em docência de terceiro grau e qualificação de mestrado. Vamos lá. O que as autoras, então, trouxeram aqui pra gente nesse sentido da pedagogia e da arte-terapia? O artigo, então, está estruturado em resumo, introdução, o referencial teórico, o breve histórico da psicopedagogia, definição de arte-terapia, estudo de caso 1, estudo de caso 2 e conclusão e, por finalização, das referências e conclusões, né? Este artigo trata de uma pesquisa em psicopedagogia, na qual estão relatadas duas experiências vividas em sala de aula e teve como objetivo compreender o processo de ensino e aprendizagem em crianças com dificuldades para melhorar seu desempenho escolar e interação com outras crianças. Os sujeitos escolhidos foram duas crianças, uma proveniente de escola particular e a outra de uma unidade de educação infantil municipal, por demonstrarem dificuldades de linguagem, interação e socialização. Para esta pesquisa, foi realizado o pareamento entre os conceitos de psicopedagogia e arte-terapia. O intuito dessa pesquisa foi demonstrar, então, tanto a psicopedagogia quanto a arte-terapia podem ser facilitadoras do desenvolvimento cognitivo dessas crianças, considerando que o encontro de atividade de desenhos, pinturas e modelagens agem nas emoções das crianças que têm dificuldades em verbalizar suas descobertas e aprendizados. E aqui, então, como palavra-chave, nós temos psicopedagogia, arte-terapia, crianças e dificuldades de aprendizagem. Aqui, então, na introdução, as autoras falam um pouco de onde veio esse material, que é um material resultante de uma monografia desenvolvida no curso de psicopedagogia e, dentro desse curso de psicopedagogia, traça alguns aspectos que foram considerados importantes e interessantes nessa interação e aprendizagem também das próprias autoras. No referencial teórico, tem-se aqui o breve histórico da psicopedagogia, fala um pouquinho das conclusões ou principais definições do que seria então a psicopedagogia e a arte-terapia enquanto conceito, trabalha também na definição de arte-terapia, traz então o estudo de caso 1, o estudo de caso 2, que são aquelas duas crianças, uma de escola municipal e uma de escola particular. E por fim, a gente pode ver aqui as considerações finais. Por ser, então, um artigo científico de estudo de caso, a gente pode compreender que as conclusões vão estar dentro desse perfil. E aí, as autoras colocam: acredita-se que, ao chegar ao final deste artigo, os objetivos foram alcançados tanto na parte psicopedagógica quanto na arte terapêutica, pois se percebe que os instrumentos de trabalho que foram utilizados foram considerados inovadores e que as crianças estudadas tiveram a oportunidade de se redescobrir como verdadeiros aprendizes. No caso 1 da criança M, a utilização do instrumento de alfabyte, que estaria fora do seu alcance, ou seja, fora de sua realidade, fez com que seu rendimento com relação à escrita, ou seja, os códigos e a fala, melhorassem significativamente. E como foram citados pela professora, os pais da criança são pessoas acomodadas por não insistirem em buscar o tratamento adequado para a mesma, mas que estes questionamentos
relacionamentos sirvam de exemplo para que no futuro M, ou seja, a criança, reivindique seus direitos como cidadã e que siga em busca de uma educação melhor e não fique mais inerte ou acomodada como seus pais. No caso da criança 2, ou seja, a criança E, que encontrou um instrumento simples como a massa de modelar, o meio para criar situações familiares que gostaria que ocorressem em sua vida real, transmitiu à professora e à pesquisadora que poderia se expressar muito bem por outros meios, não só pela linguagem oral, mas pela linguagem da arte. Um ponto exposto neste artigo foi a construção do conhecimento em toda a rede de ensino, na qual haveria o planejamento por projetos e o papel de mediador do professor, partindo sempre da noção de que a aprendizagem ocorre desde que o indivíduo nasce e que o seu desenvolvimento e sua aprendizagem se constituem mutuamente em uma unidade dialética. O objeto de estudo interage com o mundo, conferindo à educação papel fundamental. Por conta disto, é que não se pode ver a educação infantil apenas como lugar de recreação, de cuidados ou de preparação para uma aprendizagem futura, mas como um espaço de construção, de conhecimento e de ampliação do universo simbólico das crianças. Partindo da concepção histórico-cultural, todos que fazem parte desta rede educacional infantil atuam como mediadores entre a criança e o conhecimento. Não somos observadores do amadurecimento da criança, nem aquele cuja responsabilidade principal é apenas repassar informações absorvidas. Como mediadores, iremos colocá-las em contato com diferentes conteúdos e formas de encontrá-lo e ajudá-las no processamento de uma forma crítica. Crianças e conhecimento emergirão, ressignificando em cada encontro, pois, partindo dos conhecimentos anteriores já adquiridos pela criança, o professor indicará o caminho que os novos conteúdos conceituais tomarão. O professor passa a ser um intercessor, ou seja, aquele que promove a interseção entre a criança e o conhecimento, indicando a cada interseção suas possibilidades de novas ligações com outros campos do saber, fazendo surgir a emergência da noção de construção de conhecimento em rede. Tendo este conhecimento, deve-se considerar que o sujeito que aprende tem que ser envolvido em constantes transformações e que o mesmo se modifica após cada nova interação. Afinal, sujeito e meio não existem enquanto instâncias isoladas, pois o que cada um é a cada momento define-se a partir de suas interações que provocam continuamente novas configurações. A construção do conhecimento, nessa perspectiva, deve encontrar-se vinculadas a novos projetos que tenham como tema gerador acontecimentos sociais que as crianças estejam vivenciadas no momento, ou eventos culturais que estejam previstos na programação da escola, como visitas, exposições e excursões, ou que sejam decididas e planejadas pelas crianças ou professores. Isto as levará à necessidade de uma divisão de tarefa e a busca de informação de diferentes fontes, o que suscitará a aprendizagem colaborativa e a nova produção do conhecimento. Desta forma, tanto a psicopedagogia como a arte-terapia servem como auxílio para proporcionar às crianças condições para que estabeleçam uma relação de aprendizagem diferenciadas aos seus semelhantes e com o mundo que os rodeia, fazendo-os compreender e se expressar através dos sentidos, das formas, das cores e das imagens. Bom, fica aí a dica para que a gente possa considerar tanto a psicopedagogia, mas a arte-terapia como instrumento de ensino, aprendizagem e interação entre as crianças, tá ok? Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar seu artigo, compartilhar esse link e deixar o seu joinha. Um grande abraço e até a próxima!